Fala trader, aqui é Diógenes com mais um conteúdo para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te fazer uma análise de dois ativos, dois pares de Forex, dois pares de moeda. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para conhecer, caso você ainda não conheça, o portal da YouTrading, que é onde nós te trazemos conteúdo, dicas, análises, reflexões a respeito do mercado financeiro. Então tem muito conteúdo aqui bacana, sempre a gente está alimentando com novos conteúdos. E eu quero te convidar para conhecer o site e para você já colocar nos seus favoritos aí, para você sempre dar uma olhada no que tem por aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre ações, commodities, ouro, petróleo, Forex de forma geral, você pode dar uma olhada nesse site que sempre vai ter algum artigo a respeito disso, além de notícias. Beleza? Então entra aí. Também não se esquece de seguir a YouTrading nas redes sociais, no Instagram, e se inscrever aqui nesse canal no YouTube, que é muito importante para que você possa receber notificações sempre que for postado algum vídeo novo. Agora, eu quero te mostrar uma análise de dois pares. O primeiro par é o Euro-GBP e o segundo é o USD-JPY, que estão em situações mais ou menos parecidas. Eu vou te mostrar qual a minha perspectiva para essa semana que vai começar agora, de 6 a 10 de julho de 2020. Beleza? Antes de mais nada, muito importante, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa a notificação, que eu tenho certeza que você vai gostar desse material. Bom, começamos pelo Euro-GBP. Eu sempre gosto de fazer uma análise geral, pegando aí os períodos mais longos, né, até identificar o que aconteceu nos últimos anos, para ver se teve algum ponto de suporte e resistência importante. Quando alguém me pergunta sobre o período que eu utilizo para fazer operações e tudo mais, eu não tenho uma resposta exata para isso. Tá? Eu procuro analisar e entender o contexto. O contexto é sempre mais importante do que qualquer elemento de análise técnica ou qualquer período de forma isolada. Bom, vou começar uma análise aqui que eu chamo de top-down, análise de cima para baixo, onde a gente pega os períodos mais longos, gráfico mensal, e a gente vai descendo para encontrar os pontos de suporte e resistência mais importantes. Então, primeiramente no Euro-GBP, consigo ver isso aqui como sendo a máxima de todos os tempos desde 1998. Tá? Na verdade, isso aqui é desde 1993. Aqui esse gráfico não está puxando antes de 93. Mas esse aqui é o ponto mais alto, que foi em 2008, dezembro de 2008. Depois o mercado caiu e subiu novamente. A gente pode observar que ele fez um outro topo mais baixo, que foi esse aqui. E a gente pode ver aqui, ó, aqui foi resistência em, deixa eu ver aqui exatamente, em outubro de 2009. E aí, agora em março de 2020, ele tocou novamente nessa zona de resistência bastante importante. Ele está muito próximo da máxima de todos os tempos. Então, chegou lá em cima e agora ele fez um falso rompimento para a gente a partir desse ponto de resistência. Dá para a gente ver aqui bem claramente a zona de resistência. Tocou aqui, tocou e fez esse candle. Vou ampliar para você ver como que foi o mês de março. Esse aqui, ó, foi o mês de março desse ano agora e a formação que o Euro-GBP fez. Olha que interessante o tamanho da sombra que ele deixou para o lado de cima. Inclusive, essa sombra é o falso rompimento da zona de resistência. Quando olhamos através do gráfico semanal, a gente pode ver que o mercado subiu com bastante força, fez esse candle de alta, e o candle seguinte foi um engolfo, que engoliu o candle totalmente, o candle, né, anterior totalmente, inclusive no formato de um estilingue. Grande força vendedora. Se nós traçamos uma fibra de cima para baixo, pegando este movimento, entramos no gráfico, até no gráfico semanal, deixa eu te mostrar primeiro. A gente pode observar, então já começamos a dar um pouco de corpo, né, um pouco de forma para a nossa análise. Falso rompimento da zona de resistência, entrada de força vendedora, retração mais fraca, falso rompimento da zona de 50%, inclusive esse ponto foi a zona de resistência, e aqui é a mesma, inclusive no formato de um padrão estilingue, que eu chamo de estilingue. Ok? Gráfico diário, conseguimos observar, estrutura de queda, retração mais fraca e agora aceleração de força vendedora no Euro-GBP. Como ele está saindo de uma região de resistência muito importante, fez o rompimento, falso rompimento da zona de resistência e no gráfico diário temos essa estrutura. Inclusive isso é uma coisa que um aluno perguntou, falou, mas Diógenes, e esse movimento de alta? Esse movimento de alta foi aquele toque que ele fez lá no gráfico semanal e que deixou uma grande sombra para o lado de cima e que também deixou uma sombra enorme no mês de março agora. Quando eu olho assim, de longe,
Eu consigo ver que o mercado está muito mais próximo da máxima de todos os tempos do que da mínima de todos os tempos, né, que está aqui embaixo. Então, e ele também já mostrou uma sombra muito importante. Portanto, o caminho está maior ou mais livre para o lado de baixo do que para o lado de cima. E é por isso que eu vejo possibilidade de movimento de queda. Eu estou te recomendando vender o EURGBP? Não, absolutamente não. Qual que é a minha visão? A minha visão é, se ele fizer o rompimento dessa linha de tendência de alta, inclusive temos aqui até um canalzinho de alta, se ele fizer o rompimento dessa linha de tendência de alta, vou apagar aqui os elementos para não ficar tão carregado. Se ele fizer o rompimento dessa linha de tendência de alta, agora que você já entendeu o panorama, eu posso apagar, né? Inclusive, esse ponto foi aqui uma zona de interesse. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, 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 aqui suporte. Se ele fizer o rompimento ao longo dessa semana, tem boa chance de vir buscar esse ponto de suporte no EURGBP. O que é a minha recomendação para você? Presta atenção principalmente nesse número redondo, que é o número 0.9000. E dependendo da forma como o mercado romper ao longo dessa semana, isso pode significar oportunidade de movimento de queda. Próximo par, EURGBP, o STJPY, EURGBP eu acabei de falar, né? A gente consegue observar, vamos lá no gráfico mensal, podemos observar que o mercado fez um movimento de alta importante, retração mais fraca, e aqui congestionou. Deixa eu ver quando que foi isso aqui. A congestão começou em 2015 e veio se afunilando cada vez mais. Então temos aqui uma linha de tendência de baixa, com falso rompimento inclusive, agora no mês de março, e uma zona, um ponto de suporte horizontal. Aqui foi suporte, e aqui em março ele deu uma balançada e chegou bem perto. Principalmente o que eu consigo ver no STJPY, no gráfico mensal, é congestão. Dentro de uma situação de alta prévia e congestão depois que o mercado não saiu mais desse movimento. No gráfico semanal, conseguimos observar também zona de suporte. Temos inclusive uma outra zona de suporte aqui, onde o mercado tocou. Né? Aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte, falso rompimento e entrada de força compradora. Ok. Bom, aqui eu posso apagar isso aqui, porque já não é o mais importante. Sempre uma dica para você, mantenha o seu gráfico limpo, tá? Não precisa ter tantos pontos de suporte, de resistência marcados. Marque somente aqueles que estão mais próximos do preço. Quando eu olho no gráfico diário, eu consigo ver duas coisas. Eu consigo ver estrutura de queda anterior e estrutura de alta agora que substituiu. Dentro disso, a gente pode traçar uma Fibonacci, um movimento, né, para medir esse movimento de alta aqui inteiro. E a gente pode observar como a retração veio até 50%, foi lá no 23%, veio aqui novamente e agora está em uma zona de interesse muito importante. A coisa principal que eu vejo no STJPY é onde ele está agora, ou acabou de bater, que é essa zona de interesse. Essa é uma zona de decisão importantíssima para o STJPY. Se o mercado romper essa zona, ele pode subir. Mas aqui a gente chega já num probleminha que é, se ele fizer o rompimento para o lado de cima, tá? Ele vai encostar nessa linha de tendência de baixa, mais ou menos de forma meio rápida, aí, tem 140 pips. Se ele cair, ele vai chegar aqui e tem mais uns 200 pips. Então o caminho está um pouco maior desde a máxima. De onde ele está agora, tem aqui uns 140 pips também. Atenção, sempre procure identificar qual é o movimento mais recente. Ou seja, o movimento de agora ele é mais importante do que o movimento de 6 meses, de 1 ano atrás, ou de 2 anos, ou de 10 anos. Qual é a estrutura mais recente e mais clara? A estrutura mais recente que eu vejo no gráfico diário é essa força de venda, essa retração mais fraca, e aqui chegou na zona dos 50% no formato de um engolfo. Olha aí, falso rompimento da zona dos 50%. Então, estrutura de queda forte, retração mais fraca, chegou na zona dos 50% da Fibo, fez esse candle, que é no formato de um engolfo e também um estilingue. Ele engoliu, ele fechou o candle anteriormente. Essa é a informação mais importante. A informação mais importante é a mais recente. Tá? Então a gente sempre precisa pesar ou comparar a informação mais recente com a informação anterior, com aquilo que aconteceu no mercado. E nesse momento, a minha visão mais recente ou mais imediata olha para o STJPY através dessa visão, principalmente aqui no gráfico de 4 horas.
Então ele começou um rompimento da linha de tendência de alta no H4. Se ele passar essa zona de suporte aqui para baixo, ele tem uma boa chance de fazer um movimento de queda, até porque temos essa estrutura de queda muito bem formada, retração mais fraca, temos aqui um estilingue de força vendedora, mercado mostrando, deixa eu deixar isso aqui um pouco mais visível, senão vai ficar difícil você ver. Aqui, ok. Então o mercado fez o rompimento da linha de tendência de alta e congestionou. Sexta-feira, feriado para os Estados Unidos e tudo mais. Mas essa semana eu quero te recomendar prestar atenção nessa zona de suporte. Tá? Essa zona de suporte, caso seja rompida, pode sinalizar boa oportunidade de venda no STJPY de acordo com o teu sistema e tudo mais. Mas a direção que eu vejo principal é de possibilidade de queda no STJPY. Ok? Essas duas análises que eu queria trazer para você. Não quero que esse vídeo fique mais extenso, portanto é isso aí. Principalmente, se você gostou dessa análise, deixa o seu like, é importante pra caramba, se inscreve aqui no canal. E outra coisa muito importante, eu não fiz análise de outros pares, mas você pode pegar essa mesma forma de pensar, essa mesma linha de pensamento e aplicar em outros pares. E aí você começa a desenvolver o teu próprio caminho de uma forma clara de analisar o mercado. Beleza? Um grande abraço, uma boa semana. Não se esquece de deixar o seu comentário aqui também. E seguir a U-Trading nas redes sociais. Um grande abraço, bom final de semana para você. Seja disciplinado sempre e até mais.